Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 38 e 39. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 38 e 39. Quero estar aqui agradecendo primeiramente ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Salvador da minha alma, da nossa alma. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança e oportunidade, o corpo de obreiros aqui presente, os vices, e o departamento da intercessão pelo convite, meus irmãos. Vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 38 e 39. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Meu Deus e meu Pai, Senhor, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco nesta noite. O Senhor já falou através dos louvores, meu Pai. Meu Pai, o Senhor já vem confirmando o Senhor Jesus em nossos corações. Meu Pai, então, continua a falar conosco, nos dando, meu Pai, sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra. Isso é que eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem se sentar? Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o tema dessa mensagem de hoje é o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, onde nós acabamos de ler, do versículo 26 ao 39, vai relatar a respeito de um homem que vivia há muito tempo endemoniado. Esse homem, ele era possesso por demônios. Ele vivia entre os sepulcros. Ele habitava entre os mortos. Esse homem já, para o olhar humano, para a lógica humana, esse homem não tinha nenhuma solução de vida para ele. Não tinha expectativa, não tinha solução para aquela vida. Porque da maneira que ele se encontrava, a solução era somente Jesus Cristo. E esse homem, ele se autoflagelava, ele se cortava com pedras, ele vivia longe das pessoas, glória a Deus. Esse homem era escravo do diabo. Só que um dia Jesus resolve ir até a terra de Gadara, ao encontro deste homem, com o propósito de operar na vida desse homem, com o propósito de libertar esse homem. E esse homem vai ao encontro de Jesus. Quando ele vê Jesus descer do barco, ele vai ao encontro de Jesus Cristo. Jesus Cristo liberta ele daquela legião de demônios. Jesus Cristo transforma a vida dele, faz a obra na vida dele e ele se torna um grande evangelizador. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nós podemos perceber que tem dois versículos que antecedem essa mensagem. Versículo 28 do capítulo 8 de Lucas vai começar narrando a respeito do endemoniado gadareno. Mas nós vamos um pouco para trás, nós vamos ler o versículo 22 e 23, para nós entendermos um pouco mais o contexto. Que diz assim, no mesmo capítulo, versículo 22 e 23. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Percebemos aqui que antes de Jesus chegar em Gadara, juntamente com seus discípulos, eles enfrentam uma tempestade. Mas o propósito de Jesus era de ir até Gadara e fazer uma obra de libertação na vida de um homem que era cometido por demônios. Então nós vemos aqui que aquela tempestade não impede o agir de Jesus na vida daquele homem.
Aquela tempestade não impede o trabalhar do Senhor, o propósito do Senhor na vida daquele homem, que era escravo do diabo. Isso não parou Jesus. Isso não parou o nosso Senhor e Salvador. Ele sabia para onde ele ia juntamente com seus discípulos. Então no trajeto até a terra de Gadara acontece essa tempestade. Mas eu quero te dizer nessa noite que para o Senhor operar na sua vida, na minha vida, não é tempestade que vai impedir o trabalhar de Deus. Não é provação que vai impedir o trabalhar de Deus. Não é situação adversa que vai impedir o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Porque esse Deus, ele é o Deus do impossível. Esse Deus é o Deus todo-poderoso, que tem toda a autoridade, todo o controle na palma das suas mãos. O versículo 26 vai nos dizer o seguinte, meus irmãos. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Jesus enfrenta aquela tempestade, chega em Gadara. E quando, verso 27, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Santo é o nome do Senhor. Adorado, exaltado é o teu nome, Senhor. Quando Jesus desce do barco, quando ele chega na cidade, esse homem de longe, ele observa, ele vê que Jesus havia chegado ali. E a Bíblia nos diz que esse homem vai ao encontro de Jesus. Mas na verdade, irmãos, quem está indo ao encontro desse homem é Jesus Cristo. Jesus sabia do que ele ia fazer ali naquele lugar. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E quando esse homem vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai se encontrar com Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos diz no verso 27 ainda, que estava muito tempo, aqui não fala quanto tempo, mas que tinha muito tempo que ele era possesso de demônios. E esse homem andava nu. Olha a situação desse homem, irmãos. Possuído, nu e habitava entre os mortos. Vamos imaginar essa cena juntos aqui. Imaginemos nós. Chega uma pessoa cheia de demônio até nós, pelado, na linguagem popular, endemoniado, pelado e fedendo defunto. Qual que seria a nossa reação? Nós agiríamos muitas das vezes como a sociedade faz. Porque a sociedade, quando ela vê, nós somos a sociedade, não vou falar dos outros. Quando nós nos deparamos com a pessoa na situação, o que nós fazemos? Nós lançamos fora. Nós jogamos no lixo. Nós jogamos na lata do lixo, porque ao olhar humano, para essa pessoa, para esse homem não tinha mais jeito. O homem todo machucado, todo cortado, porque ele se cortava, nu, possuído e fedendo a defunto. Quem já sentiu cheiro de defunto aqui? Cheiro não, fedor. Quem já teve essa má sorte? Nós sabemos que é a carniça que mais fede. Então Jesus, vendo esse homem diante de si, Jesus não o lança fora. Vamos ver qual a atitude de Jesus? Verso 28. Não, irmãos, eu vou aplicar, misericórdia. Pregar é tão maravilhoso que a gente até fica nervoso, né? Assim éramos nós. Talvez nós não estávamos na mesma situação que esse homem aqui, fisicamente, mas nós éramos escravos espiritualmente. E quando Jesus se revelou a nós, e nós fomos ao seu encontro, de que maneira que nós nos encontrávamos? Nós estávamos nu espiritualmente. Nós andávamos por lugares que não eram dos melhores. Nós fazíamos as nossas próprias vontades.
Nós andávamos de acordo com o nosso próprio entendimento e nossa vontade. Mas o dia que Jesus nos chamou, porque não somos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos escolheu. E nós fomos até Ele e Ele não nos rejeitou. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus Cristo. Até os demônios estremecem quando eles veem ali que é Jesus chegando. Esses homens não queriam, esses demônios não queriam deixar esse homem. Porque eles sabiam que aquele que estava ali tinha todo o poder e autoridade para operar. E expulsá-los e mandar para onde quer que ele quisesse. Porque é esse o nosso Jesus Cristo. Porque o nosso Jesus, ele tem poder sobre os demônios, sobre toda a força do mal, sobre toda a potestade. E eles logo se estremecem, reconhecendo de quem que era aquele homem ali. 100% homem, mas 100% Deus. Nós não podemos duvidar do poder do Senhor. Não é só pregar sobre o poder do Senhor, mas é crer no poder do Senhor, Jesus. Se até os demônios se estremecem e creem, se até os demônios reconhecem de que Jesus é poderoso, por que nós temos duvidado do poder de Deus, igreja? Nós temos duvidado do que o Senhor pode fazer, do que Ele pode operar. Sendo que para Ele não há causa impossível. Seja espiritual, material, financeira, qualquer âmbito. Ele é poderoso para operar e para fazer. E nós temos duvidado disso. Nós precisamos ter a convicção e reconhecer de que Jesus Cristo tem todo o poder. Versículo 29. Porque tinha ordenado o espírito imundo, Jesus já havia ordenado para o espírito imundo sair daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, eram impelidos para o deserto. Grilhões eram correntes de ferro usadas para prender as pés ou as mãos do prisioneiro. Então esse homem ele era preso. As pernas ou as mãos desse homem era presa por grilhões. Para conter esse homem, ele era preso por isso. E cadeias também eram correntes ou algemas usadas para impedir a fuga. Então as pessoas ali, irmãos, vamos imaginar aqui o terror que esse homem causava ali naquela região. O homem possuído, o caos que esse homem causava ali. Então o povo, para segurar ele, prendia com grilhões e correntes. Mas a palavra de Deus diz que não adiantava. Ele quebrava tudo e o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que guerra espiritual se trata com armas espirituais. Guerra espiritual se resolve com armas espirituais. Que armas espirituais é essa, irmã Mônica? A palavra, o jejum, a oração. Até quando nós vamos ficar dando murro e pão de faca, usar um ditado popular aqui? Sendo que a situação para a libertação chama-se Jesus Cristo. Até quando você vai viver nessa vida aí de escravo? Você tenta sair de tantas formas, mas eu quero te dizer que você não vai conseguir. A não ser que você passe a usar as armas espirituais, que nós podemos usá-las. Porque para a guerra espiritual é arma espiritual. Esse povo tentava sempre prender esse homem. Com certeza era algo contínuo.
porque eles tinham medo desse homem. Mas não adiantava, porque a solução dele era Jesus Cristo. A solução para nós se chama Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Versículo 30, meus irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. O Senhor Jesus, ele tem falado conosco acerca. Eu não sei se vocês estão prestando atenção. Não é vontade de quem sobe aqui, não. O Senhor está falando conosco, irmãos. O Senhor está falando conosco sobre as mesmas coisas em textos diferentes. Pega a visão, viu, igreja? Nós precisamos ter o discernimento do que o Senhor quer nos ensinar, falar conosco, operar, libertar e transformar a nossa vida. E se for preciso, o irmão Vanderlei falou aqui sobre isso, se for preciso quebrar o vaso, deixa ele quebrar, deixa ele refazer o vaso. Porque quando está nas mãos dele, ele garante. Quando está nas mãos dele, ele garante. Verso 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Aleluia. Legião era um termo romano, meus irmãos, usado para designar uma grande tropa de soldados. Uma legião romana tinha por volta de 3 a 6 mil soldados. Imaginemos nós aqui, irmãos. Esse termo aqui, legião, significava uma tropa de soldados. E poderia variar de 3 a 6 mil soldados. Agora imaginemos nós aqui um homem, um corpo, uma alma, um espírito, possesso de 3 a 6 mil demônios. O caso é sério ou não é? Era isso que estava dentro dele. Era isso que habitava nele. Era isso que escravizava ele. Era isso que fazia ele fazer coisas que ele não queria, porque ele não estava em sua sã consciência. Sua consciência era dominada. As suas vontades eram dominadas. Esse homem era totalmente, completamente escravizado por demônios. Eu vou pular aqui porque o tempo ali está bem pouco, misericórdia. Vamos ler aqui, só para não fugir a nossa linha de raciocínio. 31. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. Eles sabiam de que Jesus tinha toda a autoridade para mandar eles para o lugar que os espera. Mas ainda não era o momento. E andava pastando ali, 32. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35. Até aqui Jesus já operou a libertação na vida desse homem. O 35 vai nos dizer o seguinte: e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, em seu juízo, assentado e aos pés de Jesus, e temeram. Irmãos, vamos ler junto. Por favor, vamos ler esse versículo juntos. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vestido. Pode parar, irmãos. Vestido, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Vamos uma vez? Vestido, em seu juízo e assentado aos pés de Jesus. Glória a Deus. O nosso Jesus merece um glória a Deus. Antes de Jesus, esse homem se encontrava possesso, nu, habitava entre os demônios. Depois que ele teve o encontro com Jesus, depois que ele foi liberto, agora esse homem está vestido, liberto, vestido, em sua sã consciência, juízo, é isso.
e aos pés de Jesus. Aleluia. Porque é isso que Jesus faz. Antes de Jesus ter chegado em nossa vida, você pode pensar assim, nossa, mas essa irmã Mônica, eu gosto de falar sobre isso, irmãos, isso é gratidão. Eu vou continuar falando até o dia que eu morrer. Sabe assim, quando Jesus te tira lá do fundo do poço, lá da lama, lá do lamaçal de pecado, e você é grato? Tem quantas pessoas aqui que tem essa gratidão? Você se lembra de onde Jesus te tirou? Quem aqui lembra? Pois é. Antes de nós encontrarmos com o Senhor Jesus, nós andávamos igual esse homem. Ai, irmã Mônica, mas ele era possesso, irmãos, e daí? Nós éramos escravos do diabo, nós fazíamos a vontade dele, nós éramos fantoche dele, nós não amávamos, nós não perdoávamos, nós feríamos uns aos outros. Ele se feria com pedra, mas nós feríamos uns aos outros com palavras. Espero que não tenha ninguém aqui que faça isso ainda, porque Jesus vai ao teu encontro para te libertar. Assim éramos nós. Antes de Jesus, nós nos encontrávamos numa situação espiritual caída. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós éramos derrotados. Mas agora com Cristo, nós fomos libertos. Nós temos as nossas vestes espirituais que o Senhor Jesus nos deu. Isso vai falar acerca de caráter, de transformação e tudo mais. Aleluia, Deus. Eu estou vendo que tem muitos visitantes aqui. Não vou te encostar na parede, jamais. Mas eu quero te fazer uma pergunta que o Espírito Santo queimou aqui no meu coração. Como você acha que Jesus te vê? Como você acha que Jesus te enxerga? Sabia que Jesus te enxerga com olhar de misericórdia, de amor e de graça? Assim como ele enxergou esse homem, agora já liberto. Sabia que Jesus olha para você não como nós olhamos? Sabia que Jesus te enxerga querendo te salvar e transformar a sua vida? Sabia que Jesus tem salvação para você? Sabia que ainda não acabou para você? Isso é graça. Como Jesus te olha, dessa forma que ele te olha. Foi por isso que ele se entregou por você, lá naquela cruz do Calvário. Foi para te salvar. Ele te ama. Receba o perdão dele. Ele não quer nem saber o que foi que você fez. Mas ele tem perdão para você. Ele tem salvação para você, para sua alma. Aleluia, Deus. Verso 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele demoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco voltou. Irmãos, eu não concordo com isso aqui. Eu fiquei indignada quando eu li esse versículo aqui. Jesus vai até Gadara, liberta um homem possesso de demônios, salva o homem e é expulso da cidade. Misericórdia, irmãos. Irmãos, olha só a complexidade disso aqui. Jesus opera na vida de um homem que estava possesso. O homem era escravo do diabo. Com certeza essas pessoas sabiam, porque ele morava ali naquela região. Ele vivia entre os sepulcros. Era preso porque alguém ia lá e prendia ele. E as pessoas, sabendo que Jesus operou, manda Jesus embora. O que é isso, irmãos? Não, eu não estou vendo isso aqui. Assim somos conosco. O evangelho ele tem sido pregado. A mensagem da salvação está aí. Mas infelizmente nós temos visto
pessoas negando o perdão de Jesus. Né, minha irmã? Endurece o coração e não, agora não é a hora. Jesus quer te salvar hoje. Ele te chama hoje. Ele tem salvação para você hoje. E essas pessoas simplesmente mandam Jesus embora dali por causa de simplesmente bem materiais dos porcos. Os porcos morrem, esse povo fica revoltado. E manda Jesus embora, irmãos. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade de agir diferente. Nós agimos assim um dia. Nós que já somos crentes. E quem ainda não é, pode ter a oportunidade de convidar Jesus para ficar. Jesus pode ficar, porque o próprio Jesus disse em Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Vou transformar a sua vida, vou cear contigo. Você vai contar testemunho. Abra o coração para mim. Aceite o meu perdão. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Aceite o meu perdão. Santo é o nome do Senhor. 39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse homem se tornou evangelizador, um missionário da palavra do Senhor. Ele saiu contando o que Jesus fez na vida dele. Mais uma vez, nós estamos falando sobre testemunho. O irmão Vanderlei falou sobre testemunho aqui. Porque é natural de nós, irmãos, simplesmente esquecermos do que Jesus fez e não testificar para ninguém. Esquecendo nós que testemunho é para testificar e glorificar o nome do Senhor. E para edificar a fé de quem ouve. E esse homem, ele saiu, o Evangelho de Marcos diz, Marcos 5, que ele saiu pregando, anunciando a palavra em Decápolis. Decápolis significa um conjunto de 10 cidades. Então quer dizer que esse homem não mediu esforços a testemunhar entre as 10 cidades vizinhas ali de Gadara. Esse homem saiu a testemunhar por essa região do que Jesus tinha feito na vida dele. E como que nós temos agido diante do que o Senhor fez por nós? Será se nós somos aquela luz que se esconde? Como que tem sido o nosso testemunho no nosso trabalho? As pessoas de lá sabem que nós somos crentes? Como que tem sido o nosso testemunho no meio da nossa parentela? Será se nós temos aceitado o que eles querem para nós? Ou nos posicionado como crentes e falado aqui não, aqui eu já sou crente, nada que você falar vai me mudar. E testemunhado o que o Senhor fez. Então, irmãos, concluindo a mensagem, eu peço que os irmãos se coloquem de pé, amém? Adorado é o nome do Senhor. O Senhor Jesus foi de encontro àquele homem, irmãos. Porque estava determinado para aquilo ali estava determinado pelos céus acontecer. Aquele homem Jesus vai ao encontro do gadareno. Continua sendo gadareno, porque ele era de lá, mas liberto agora, salvo. E Jesus transforma a vida desse homem. Antes o homem que era rejeitado, vivia numa condição onde ninguém dava nada. Mas agora liberto, transformado, salvo, testemunhando, crente, evangelizador, missionário. Foi isso que o Senhor Jesus fez na vida dele. E é isso que o Senhor Jesus tem ainda para fazer. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu não posso, irmãos, terminar aqui sem antes fazer um convite. Eu quero saber se tem alguém que quer aceitar o perdão de Jesus nessa noite. Tem alguém que quer aceitar esse perdão? Jesus quer te perdoar. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Tem
Tem alguém para Jesus, alguém que está afastado, alguém que nunca aceitou Jesus e quer aceitá-lo? Vem aqui à frente que o pastor Jason vai orar por você juntamente com a igreja. Não tem? Que o Senhor te dê. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. Adorado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu jovem, Jesus te ama. E Ele te salva. Fica aqui, tá bom? Irmãos, eu agradeço essa oportunidade. Eu ia contar meu testemunho, mas olha o que as irmãs fez comigo. Mas é porque Deus sabe a hora certa. Porque tudo é para a glória dele. Se a motivação do nosso coração for outra, nada vai acontecer, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.